Olá, Osasco! Bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Poder Legislativo da cidade. O Câmara Notícias está no ar. Vamos aos destaques de hoje. Inclusão, Fórum em Osasco discute empregabilidade para deficientes físicos. Resumo da sessão, veja o que foi aprovado na última ordem do dia aqui da casa. E no Direto da Redação, confira como foi o plenário especial que trouxe o filme Cidade Invisível para o Legislativo e saiba mais sobre o podcast CMO. É agora no Câmara Notícias. A Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, em parceria com a FATEC, realizou o Fórum Osasco Inclusivo. O encontro levantou os desafios da empregabilidade para pessoas com deficiência. Mais de 70 representantes de empresas nacionais e multinacionais marcaram presença na plateia do Centro de Formação de Professores no centro de Osasco. A igualdade de oportunidades e a conscientização dos empregadores para a inserção das pessoas com deficiência foi o principal tema discutido. A secretária Elza de Oliveira, responsável pela pasta, foi a principal articuladora para a realização do fórum. A gente identificou no momento em que tínhamos centenas de vagas para pessoas com deficiência na secretaria, disponíveis com salários até de R$7 mil, em nacionais, multinacionais, empresas da cidade em geral. E tínhamos a dificuldade não de localizar esse público, mas da empresa contratar. A gente tinha um número de encaminhamentos de mais ou menos 1.800 pessoas, mas a contratação era menos de 10% disso. O diretor da FATEC destacou a parceria. Nós já vemos trabalhando com a SDTI já há um certo tempo, na parte de formação tanto das pessoas que trabalham no programa Operação Trabalho, quanto em outras iniciativas. E a nossa participação nesse fórum vem na parte de desenvolvimento humano novamente. Então, o nosso objetivo é que a partir deste fórum, nós como FATEC, participante do Centro Paula Souza, que é uma autarquia do Governo do Estado e que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente possa angariar formas e entender como fazer o processo de formação dos PCDs e reabilitados do INSS, visando uma inclusão efetiva dentro do mercado. O fórum contou com importantes palestras. Uma delas foi sobre a Lei Brasileira de Inclusão. O especialista no assunto destacou que se trata de uma lei que já está estabelecida nacionalmente e que em julho passado completou 28 anos. É importante também que a gente tenha em mente que contratar as pessoas com deficiência por parte das empresas não se trata de uma opção que a empresa pode fazer por benemerência, caridade ou mesmo pensando em responsabilidade social. Nós estamos falando de obrigação legal, mas eu estou sinceramente convencido que se elas tiverem um mínimo de percepção da realidade, da importância de se valorizar a diversidade e trazer para dentro dos seus quadros essa rica e bela diversidade que temos na sociedade, elas só terão a ganhar. Os vereadores Ana Paula Rossi, De Paula, Rogério Santos e Alex Sá participaram do fórum. O fórum como esse, ele se faz importante principalmente para conscientizar os empregadores e os empregadores que hoje aqui esteve, que a contratação de pessoas com deficiência para o seu quadro de empregados não é pela questão de você fazer cumprir a cota, mas sim contratar por amor, porque só assim nós teremos verdadeiramente pessoas com deficiência ingressadas no mercado de trabalho. O primeiro passo é sensibilizar as empresas, né? Se a gente parar para pensar que a pessoa com deficiência ela não é um peso em sociedade, mas pelo contrário, ela ajuda a alavancar tudo que nós temos, tem um mercado de tecnologia assistiva. A gente tem que dar espaço, não é favor, né? Como o próprio Dr. Cal falou agora no evento, não é favor, a gente não tem que fazer por caridade, a gente tem que fazer porque é o artigo 5º da Constituição Federal. A importância desse evento é histórico, porque é o primeiro evento, primeiro fórum de empregabilidade voltado às pessoas com algum tipo de deficiência, e isso marca a história na cidade de Osasco, que é uma cidade que está preocupada, comprometida com a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho.
O chefe do executivo compareceu ao fórum e deixou um apelo para os empregadores. A gente deixou uma frase aqui que muito mais do que cumprir uma lei, as empresas de cotas, a gente tem que entender que dar emprego para uma pessoa com deficiência é um gesto de amor ao próximo. Eles têm totais condições de exercerem funções e a empresa deve fazer isso não só como uma obrigação, mas com um ato de amor, de acolhimento para uma pessoa que merece aí ter uma oportunidade. Importante trabalho de conscientização. Parabéns à secretária Elza pela sensibilidade na liderança da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco. Muito boa sorte a todos os que estiveram no fórum. E no próximo bloco, veja como foi a exibição do filme Cidade Invisível aqui no Plenário Tiradentes. E também no Direto da Redação, veja mais sobre o podcast CMO. Eu volto já. Compromisso, seriedade, dedicação, respeito. Não basta ser atuante, é preciso ser eficaz. Não basta estar perto, é preciso ouvir e entender. Não basta ser democrática, é preciso ser transparente. Não basta ser política, é preciso ser comprometida. Com sua gestão moderna e transparente, a Câmara de Osasco mostra um trabalho mais atuante e presente na sua vida. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Na quarta-feira, dia 28 de agosto, o Legislativo abriu as portas da Casa do Povo para a exibição de um filme aqui no Plenário Tiradentes. Quem tem os detalhes é a jornalista Deni Simões, no Direto da Redação. Veja com ela também um pouco mais sobre o podcast CMO. Olá, Ana Paula. Olá, amigos do Câmara Notícias. Hoje o Direto da Redação vai abordar dois assuntos. O primeiro deles é o nosso podcast chamado Boletim da CMO, que traz um resumo das principais informações que viraram notícia aqui na Câmara de Osasco. O podcast ele pode ser baixado no seu celular, no seu tablet, para que você possa ouvir. Ele é um boletim de rádio e ele está disponível nos principais agregadores de podcast, como o Google Podcast, Apple Podcasts e também o Spotify. É só você baixar, conferir, ouvir e se informar. O segundo assunto de hoje é o filme Cidade Invisível, que foi apresentado aqui na Câmara Municipal. Eu tive a oportunidade de acompanhar a apresentação do filme, conversei com as pessoas responsáveis por essa produção, que é o média-metragem, e eu gravei um VT, fiz algumas entrevistas juntamente com Eliabe Vicente. Eu espero que vocês gostem da matéria. Vamos ver. O Plenário Tiradentes foi o palco de uma sessão de cinema especial. Os grandes protagonistas do espetáculo foram as pessoas com deficiências atendidas no Centro Especializado em Reabilitação Dr. Edmundo Burjato. O média-metragem Cidade Invisível trata da questão da invisibilidade social. A produção dá voz e vez às pessoas com deficiência, por meio da dança e do movimento como formas de ocupação dos espaços da cidade. Rita Visali é mãe de uma aluna com deficiência e conta como o processo produtivo a ajudou a enxergar a cidade de outra maneira. Por exemplo, a minha filha, meu caminho de ir para o Burjato é debaixo da ponte da Metálica. A minha filha Amanda, ela nunca olhou para lá. Depois do filme, toda vez que ela passa, todos os dias, ela fala: mãe, foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Por ela ter perda de memória recente, para mim, isso é muito vantajoso. O filme é uma produção independente idealizada por oficineiros de percussão criativa e leitura de mundo do Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde, o IGATS, organização social que cuida do Centro Edmundo Burjato. O filme ele nasce das próprias oficinas, né?
Então, no caso, eu trabalho mais com questões de corpo, procedimentos de dança. E a Beatriz trabalha com a percussão criativa, trazendo elementos da música, mas utilizando instrumentos não convencionais, reutilizados de objetos do cotidiano. E aí, a partir dos exercícios que a gente foi propondo no dia a dia das oficinas terapêuticas, a gente foi pensando depois como que a gente poderia ocupar espaços públicos da cidade e a soma dos espaços públicos e os elementos das oficinas criarem cenas e intervenções, né? Os oficineiros contaram sobre a experiência de filmar com os deficientes assistidos pelo centro e como foi perceber no rosto de cada um deles a satisfação de participar da produção. Os conviventes, eles se jogam, né, nas atividades, né? E eles se assistirem foi muito interessante porque, por mais que eles se jogam, né, quando eles se veem, eles se identificam. Dizem, eu sou capaz de fazer isso, né? E os outros que estão assistindo também, eles pensam, poxa, o meu amigo fez, então eu também sou capaz, né? Foi bem interessante assistir com eles por essa identificação, né? É muito bom, principalmente também essa questão deles estarem fora dos muros da instituição e transitar pela cidade e estar fazendo arte, convivendo com outras pessoas, as pessoas reconhecendo aquele fazer, né, deles também. O diretor do IGATS, Renato Nogueira, contou como a produção pode ajudar na interação entre as pessoas assistidas pelo centro e a sociedade. Mas para realmente demonstrar até onde essas pessoas podem chegar, até onde elas podem conviver e que o município pertence a eles também. Então, todos os espaços, teatros, pista de skate ou qualquer outros lugares também pertencem a eles. Então, é mais para incentivar e demonstrar para as pessoas que esses espaços também são deles e eles têm o direito de frequentar. A vereadora Ana Paula Rossi acompanhou a apresentação do média-metragem aqui na Câmara e falou o que achou da produção. Eu gostei muito do filme, né? Ele tem várias partes, várias fases, né? Eu citei uma na minha fala, que foi o momento em que os cadeirantes estavam na pista de skate. E o que mais me chamou a atenção, junto com os skatistas, não foi assim uma exclusividade para os cadeirantes, né? Estavam junto, compartilhando aquele mesmo espaço, e eu acho que o recado é esse, né? Que o espaço é para todos. Salomão Júnior, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, também acredita que o caminho é a integração entre as pessoas para acabar com o preconceito que os deficientes enfrentam. O filme me passou uma sensação muito boa, porque ele é a ponte do diálogo, né, para muitas pessoas que não têm voz na sociedade, que não têm oportunidade de falar e até de ser protagonista. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rafael Alves, deixou uma reflexão bacana sobre inclusão social e acessibilidade. As pessoas são deficientes ou são os espaços públicos que têm deficiências? É muito engraçado, né, quando a gente começa a questionar um pouquinho a nossa sociedade, que a gente imagina que todo mundo um dia vai ficar deficiente. Todo mundo um dia, se der sorte, vai envelhecer, né? E a gente não se prepara para isso, né? A gente não consegue construir uma cidade legal. A gente não consegue construir uma cidade que caiba todos. O filme deixa a reflexão que de invisível as pessoas com deficiência não têm nada. Na verdade, essas pessoas têm muitas lições a nos passar. Obrigada, Dene. Parabéns aos idealizadores do filme. A Casa do Povo estará sempre aberta para recebê-los. E continue conferindo o nosso podcast CMO. No próximo bloco, o projeto de lei que prevê a criação de aplicativo de celular para marcação de consultas médicas é aprovado pelos parlamentares. Volte para conferir o que mais foi aprovado na última sessão ordinária aqui da Casa. É já já.
importa onde você vá, o caminho que você percorra. Pois em cada canto desta cidade, ela está presente no cotidiano da nossa gente. A Câmara abre as portas para o futuro de Osasco, para que você possa estar sempre conosco. E nós estamos com a cidade, trabalhando e buscando recursos para a saúde, segurança, infraestrutura e educação. Escolha o caminho da Câmara. Participe das sessões, pois um Osasco melhor passa por aqui. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Dois projetos de autoria do vereador Jair Assaf foram aprovados na ordem do dia de quinta-feira, 29 de agosto. Um deles prevê que munícipes tenham as marcações de consulta à palma da mão, isso pelo celular. Vamos ver. Votado em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 3 de 2019 recebeu 14 votos favoráveis dos parlamentares. O projeto prevê que proprietários de lotes com tamanho inferior a 125 metros quadrados, construídos até 2011, possam regularizar os imóveis que possuem. Também de autoria de Jair, o projeto de implantação do aplicativo para celular, que possibilitará o agendamento, confirmação e cancelamento de consultas e exames nas unidades básicas de saúde e policlínicas do município de Osasco, recebeu 13 votos favoráveis dos vereadores em primeira discussão. Para que virem lei, os projetos ainda precisam ser discutidos e aprovados mais uma vez pelo Legislativo e, em seguida, encaminhados para a sanção do prefeito da cidade. E não esqueça, você pode conferir o que será votado em cada sessão ordinária realizada aqui no Plenário Tiradentes, acessando o site do Legislativo, osasco.sp.leg.br. No portal você descobre antecipadamente o que entrará em discussão na ordem do dia, às terças e quintas-feiras, quando ocorrem as sessões ordinárias aqui na casa. As sessões vão ao ar ao vivo, pontualmente, às 15 horas, pela TV Câmara, nos canais 7 da NET e 3 da Megabit Telecom. Além disso, a transmissão também é feita no nosso Facebook, facebook.com/TV Câmara Osasco SP. Este foi o Câmara Notícias de hoje, eu me despeço por aqui. Um abraço para você, até a próxima edição.